Thiago Fernandes, tem outra joia do Atlético Paranaense na mira do Cruzeiro. O HG, inclusive a gente trouxe na semana passada, trouxemos Daniel Abreu e eu lá no Band News na área. O nome que agrada a diretoria do Cruzeiro é o do Dudu, meio atacante de 19 anos que pertence ao Atlético Paranaense. O jogador foi revelado pelo Furacão, tem passagem pela seleção de base, é um jogador tratado como um nome muito promissor lá na Arena da Baixada. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense até 30 de abril de 2026. E a partir do dia 1º de novembro desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Atlético Paranaense tem encontrado muita dificuldade para renovar com esse atleta e o Cruzeiro é um dos clubes que tem interesse e que monitora a situação do jogador lá no Atlético Paranaense. Para que o Cruzeiro faça essa proposta, só quando o jogador de fato puder assinar o pré-contrato. Mas o Cruzeiro não é o único interessado em contar com o Dudu. Além do Cruzeiro, o Atlético de Madrid e o Juarez do México também fizeram consulta ao staff dos jogadores. Juarez, é verdade. Juarez, eu falei Juarez, é Juarez. O Juarez, porque com J tem som de jurava que era Juarez. O Juarez do México. No Brasil, uso tem, português, tá tudo certo. Mas o Eltinho tem razão. O Juarez do México tem interesse na contratação do jogador. Então, são 3 clubes aí interessados em contar com o Dudu, meio atacante do Atlético Paranaense e também da seleção de base. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa impressão que eu tenho, um dia o Atlético Paranaense incomodou o Cruzeiro numa situação. O Cruzeiro me parece ficar muito de olho nos movimentos, porque eu não acho que vai parar só nesse aí, não. É uma história que vamos observar, né, o que acontece ainda. Já teve a situação do Cauã Moraes, que o Cruzeiro foi lá e pagou a multa similar, à questão do Vitor Roque também. Cruzeiro que segue... O Cruzeiro só se reapresenta amanhã, HG, quarta-feira à tarde, e aí a gente vai ver as questões das lesões, né? Mas ontem até o Samuel Venâncio trazia informação que, claro, vai ser avaliada ainda. Talvez a situação do Sinisterra não seja tão grave quanto a gente possa imaginar. O jogador vai ser reavaliado, mas a princípio não assusta tanto assim a nova lesão muscular do Sinisterra, mas todo mundo sendo mais bem reavaliado a partir de amanhã à tarde na Toca da Raposa 2. Pois não, é só para falar que é uma excelente notícia, vai principalmente pelas imagens ainda que foram colocadas, ele chorando aos prantos, e o jogador sente, né, entende o próprio corpo. Que bom, uma ótima notícia e a gente segue torcendo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro de olho em meio atacante do Atlético Paranaense. E há a possibilidade de o Cruzeiro emplacar seu terceiro reforço sem pagamento de custos pela transferência. É que Dudu, meia de 19 anos de idade, do Furacão, tem contrato apenas até abril de 2026. E as tratativas entre Cruzeiro e Dudu são para a assinatura de um pré-contrato para que ele se mude de graça, sem custos, à Raposa. Mesmo procedimento feito com Matheus Cunha, goleiro que pertence ao Flamengo e se apresenta em 1º de janeiro, e também com Neisser Villarreal, atacante artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, com a camisa da seleção colombiana, que pertence ao Milionários, mas já entrou nos últimos 6 meses de contrato, assinou pré-contrato com o Cruzeiro e se apresenta no mês de dezembro. Importante registrar que recentemente o Cruzeiro tirou do Atlético Paranaense um outro jogador, esse com pagamento da multa rescisória, me refiro a Cauã Moraes. Inclusive o Cauã foi titular na reta final da partida contra o Flamengo nessa quinta-feira, quando o William foi expulso. Ele acabou entrando na reta final do jogo e deixou boa impressão, investimento feito para a compra desse atleta de 10 milhões de reais, o que causou enorme revolta no Atlético. Se o Furacão já ficou bravo por perder um jogador com pagamento de multa rescisória, o que dirá se de fato for confirmada a ida do Dudu do Furacão para o Cruzeiro sem qualquer compensação financeira? Ô Samuca, infelizmente o Mateuzinho teve confirmado aí essas lesões, mais lesão na costela, hein? Você tá doido? Credo. Muito azar, né, Adro? Porque não é uma lesão comum no futebol, né? Não é tem a a ver vez, com a né? lesão que ele... Sim, mas não tem a ver, né? Uma fratura com a outra. Agora, eu tava conversando com algumas pessoas, claro que fica a lamentação ali pela fratura, né? Mas se a informação é que se afeta, eu acho que mais um ou mais 2 arcos da costela ali, era caso de muita urgência, né? Que aí pode ser caso de pneumotórax. Caramba, velho. E é hospital imediatamente. Então, podia ser ali um caso mais grave ainda.
para o jogador e de repente virar uma complicação, mas vamos dizer que foi um livramento aí, apesar de tudo, né? Tá Por louco. mais que a temporada praticamente acabe para ele, mas é torcer agora para se recuperar bem e voltar aí o mais rápido possível. E o Sinistrão, o Venâncio, o Sinisterra? Porque quando o William chegou também, muita gente falava que o William era de vidro, que o William tinha muita lesão, não sei o que. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro deu no William ali um conserto e tô apostando muito que eles vão fazer o mesmo com o Sinisterra. Então, Adro, o caso do Sinisterra é mais dele ter confiança para voltar a jogar, Sim. né? Para fazer os movimentos. A informação até o Cruzeiro vai atualizar o quadro do atleta nesta quarta-feira, mas parece que não tem uma lesão assim mais séria, né? Uma lesão muscular que possa afastá-lo por muito tempo. E se isso se confirmar, vai mostrar que apenas ele voltar a se acostumar com esse tipo de situação, né? Porque quase nenhum atleta de alto rendimento consegue terminar um jogo sem ter ali algum incômodo, né? Alguma dor. Musculatura. Exato. Vai ter que saber conviver com isso. Então vamos aguardar, mas torcer aí. O Cruzeiro tem um departamento de saúde ali bem legal, que já fez muito aí jogador ficar no 100%, né? Sim. Acho que com o tempo eles vão conseguir isso e eles confiam muito que o caso do Sinisterra será de uma ótima solução aí para ele jogar em alto nível aqui no Cruzeiro. Pois é, Thiago, estávamos juntos na jornada esportiva do duelo contra o Sport no domingão, e aí a notícia é que nenhum treinador gosta, né, de perder atletas por conta de lesão. E a lesão, até agora já feita, né, toda ali aquela análise pelo Departamento Médico do Cruzeiro, o que mais chama a atenção e que vai exigir uma recuperação importante é a do Mateuzinho, né, do Matheus Henrique, teve 2 costelas fraturadas, jogador passando agora por essa recuperação, não tem muito o que fazer, o tratamento vai ser conservador na Toca da Raposa, destacava isso em manchete, e o Cruzeiro então perde o Matheus Henrique, jogador que já começa então essa recuperação na Toca da Raposa, para que possa ficar à disposição. Só que aí, Thiago, vamos colocar o seguinte, um prazo estimado, o Cruzeiro não tá, né? O Cruzeiro não passa esse prazo estimado. Mas conversando daqui e dali, 2 meses, mais ou menos. É um tempo importante para um jogador que precisa depois se condicionar, melhorar a parte física, melhorar também o desenvolvimento dentro de campo, que perde, né? Óbvio que perde. Até essa fratura na costela é uma fratura que incomoda para fazer qualquer tipo de trabalho, né? Um trabalho físico, um trabalho qualquer simples fica mais complicado. A fratura na costela incomoda para dormir. Para dormir. O cara não consegue dormir. Quem já teve, você vai virar ali na cama, parece que você tá levando uma facada no peito. É uma dor descomunal. E como o doutor Thiago Reis antecipou na transmissão, né? Não é caso cirúrgico. Então não tem muito o que fazer. Você não pode engessar. Você não pode mobilizar, exato. Você tem que contar ali com a natureza para que haja a colagem ali do osso, né? Exatamente. Então, é uma situação que atrapalha de um jogador que, vamos colocar assim, é um quase titular do Cruzeiro. Porque todo jogo o Mateuzinho tá lá. Né? Nas últimas 2 partidas iniciou contra o Flamengo, iniciou também contra o Sport. Então, dessas baixas que a gente vem explicando aqui na Itatiaia, sinceramente, é a mais importante. Por quê? A do Sinisterra vai ter um parecer amanhã do Departamento Médico. Mas agora um estiramento pode ser na coxa esquerda. O primeiro foi na direita. Será que vai ter um tempo suficiente para ele participar do clássico contra o Atlético, que é só no dia 15? Fica essa pergunta. O Wanderson é uma lombalgia, é uma dor na lombar, que o tirou também do duelo contra o Sport. Tirou o jogador da partida contra o Flamengo. Então, também tem um tempo legal aí de recuperação para esse atleta. Agora, o que mais chama atenção realmente, Thiago, é essa situação envolvendo o Mateuzinho. Ô, Ale Oliveira, eu quero falar já também sobre o Sinisterra, mas sobre o Mateuzinho, Alexandre Simões, pro jogador é o que pode haver de pior numa temporada, né? O Matheus vem de um lance, uma primeira lesão fortuita, né? Que o tirou aí quase 3 meses, Pansieri. Foi em 4 meses. 4 meses, quer dizer, 1/3 do ano ele perdeu. A gente estava junto também naquele jogo, foi Sul-Americana, lembra? Uma lesão fortuita, né? Assim, um lance bobo, ele cai de mau jeito e tem uma lesão que o tira por 4 meses. Aí, quando ele tá começando a recuperar o ritmo, o espaço, e a gente sabe que não é fácil, a prova disso é o João Marcelo no último jogo, né? Completamente fora de ritmo. Todo mundo sabe da qualidade, o talento, o tanto que ele vai poder ajudar o Cruzeiro daqui a pouco. Mas até pegar esse ritmo, e aí vem uma nova lesão, quando o Mateuzinho vinha recuperando o espaço dele, Alexandre Simões. Porque ele jogou a final da Copa Sul-Americana com a fratura, né? Jogou contra o Racing. E aí não jogou o resto da temporada passada. Aí... Jogou no sacrifício. Porque o Diniz conversou com ele e falou assim, eu preciso, a final, né? Preciso de você de qualquer maneira. Eu acho que depois da final ele não jogou mais. Não jogou mais. Ficou o ano inteiro sem jogar. Ficou o resto do ano. Então, quer dizer, em pouco mais de um ano é a terceira lesão que a gente pode dizer, de certa forma, séria, né? Porque exige um afastamento considerável. Num momento em que ele era o 12º jogador do técnico Leonardo Jardim. Era o 12º jogador com uma tendência muito forte a virar titular.
A gente até discutia isso aqui outro dia, né, Ale? A questão, assim, da qualidade dele, como ele é superior aos outros tecnicamente, né, individualmente, como ele joga bola e tinha feito um belo jogo no Maracanã, fora de posição, exercendo uma função que não é a dele, mas que ele caminhava para conquistar esta titularidade no time do Cruzeiro. Então é uma baixa muito considerável, porque é uma peça muito importante nesse time do Cruzeiro. Quer dizer, se a gente pensa em restante de Campeonato Brasileiro e se a gente pensa em semifinal e uma possível final de Copa do Brasil. Porque pelo cenário que o Pansieri traz, né, o Pansieri, ele não joga mais esse ano, né?